Aviso de jumpscare, hoje eu vou falar da Disney. E antes que você venha dizer, nossa, Gustavo, mas você fala mal da Disney toda semana, o que você tem de novo a acrescentar? Qual que é o grande insight que você tem para nos dizer hoje? Então, nesse vídeo eu vou revelar um pequeno traço escondido da minha personalidade que talvez muitos de vocês não conheçam. E honestamente eu tô até meio apavorado com isso. Então, pera aí rapidinho. Não acabou não, tá? A Bela e a Fera. Eu literalmente tenho a porra do Blu-ray de Carros. A trilogia. Os anos 80 realmente reviraram o mundo de cabeça para baixo, seja na política, nas transformações culturais e, é claro, por que não, na arte. Foi um período fértil no cinema, especialmente no campo do horror, com a popularização do slasher e de outros subgêneros que hoje a gente ama, como o thriller erótico, por exemplo. E também foi o período em que um certo estúdio decidiu investir em obras mais sombrias. Mas nem tão sombrias assim. Meu nome é Gustavo Fiô e esse é o Fita Maldita. E hoje nos mudamos para um casarão rodeado por uma floresta fechada, onde os perigos podem tanto estar atrás das árvores quanto dentro de nós mesmos. Hoje eu convido vocês a desvendar o mistério no bosque. Bem, meus queridos, estamos entrando aqui em outubro, na real a gente já tá na metade do mês, mas é mês de Halloween e eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente aqui no canal. Esse mês eu vou revisitar uma das bases no meu amor pelo horror e que tem muito a ver com o mês do Halloween, o Dia das Bruxas, enfim, que são justamente os contos de fadas. Hoje a gente começa devagarzinho, sem pressão, apenas nas preliminares, porque eu não vou falar de uma adaptação direta de um conto de fadas em si. Mas, em algum momento, eu vou tocar nesse assunto. Então vamos só na cabecinha. Se você viu o título desse vídeo, já sabe que hoje eu tô aqui para falar um pouco do The Watcher in the Woods, ou Mistério no Bosque, ou também Olhos na Floresta, como ele foi lançado aqui no Brasil em VHS. Aliás, só por curiosidade, vocês lembram o que diabo é um VHS? Enfim, esse filme foi dirigido pelo John Hough, que se encantou bastante com o roteiro original escrito pelo Brian Clemens, que por sua vez é baseado num livro de mesmo nome da Florence Engel Randall, que tinha sido lançado em 1974, quase uma década antes do lançamento do filme. O John Hough, para quem não sabe, é um nome muito expressivo no cenário do horror, embora muita gente talvez não conheça diretamente o trabalho dele. Em essência, foi ele que dirigiu aquele A Casa da Noite Eterna, de 1973, que é baseado no livro The Legend of Hell House, do Richard Matheson. Outros créditos dele também incluem o filme As Filhas de Drácula, de 1971, e também A Volta da Montanha Enfeitiçada, de 1978, que também foi produzido pela Disney e que também tem uma das estrelas desse filme, que é a maravilhosa Sim, galera, a Bette Davis, uma das maiores musas do cinema hollywoodiano, aparece em Mistério no Bosque, e é até interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque, de muitas formas, ela é o grande chamariz nesse elenco. Então vamos lá. Aqui a gente acompanha a história da família Curtis. Pai, mãe e duas filhas se mudam em busca de um novo começo na Inglaterra, e por isso eles acabam indo parar na mansão que era da senhora Aylwood, vivida pela Bette Davis. Esse local conserva alguns segredos, alguns traumas do passado que ainda não foram totalmente cicatrizados, e eventualmente essa família, especialmente as duas filhas, a Ellie e a Jen, vão testemunhar em primeira mão os efeitos dessas aflições obscuras. E eu falei que era importante falar da Bette Davis porque, bem, ela é o principal carro-chefe do filme e o nome dela é o que aparece primeiro nos créditos. Originalmente, na real, ela iria até fazer um papel duplo. Tô botando entre aspas isso aqui porque, na real, a Bette Davis queria interpretar a Sra. Aylwood nas duas linhas temporais que aparecem no filme. Ou seja,
A versão jovem dela, que tinha uns 40 anos de idade, e sua versão do presente, que já tá ali na casa dos 70. Acontece que a atriz já tinha uns 72 anos quando as filmagens rolaram. E tem uma história muito engraçada dos bastidores, porque quando eles fizeram o teste de maquiagem e o John Rolfe percebeu que não ia rolar, ele tirou todo mundo da sala que ele tava, menos a Bette Davis, e disse: querida, hoje pra você é um não. E a parte engraçada dessa história é que, de acordo com o próprio diretor, a reação da atriz foi simplesmente acender um cigarrinho e dizer: você tá certo, porra. Chique. Se liga, caralho! Eventualmente, a Georgina Hale foi escolhida para fazer o papel da senhora Elwood jovem, e tudo correu bem. Aliás, o elenco desse filme tem uns nomes bem interessantes para além da Bette Davis. A gente tem, por exemplo, a Carol Barker, que também era outra atriz clássica de Hollywood, a Lynn Holly Johnson e também a Kyle Richards, que é um nome que existe aí em algum lugar do multiverso da franquia Real Housewives. Como eu tinha dito anteriormente, o John Rolfe ficou muito empolgado com o roteiro original do Brian Clemens e assumiu o projeto logo de cara. Quem não ficou tão empolgada assim foi a Disney, que não queria um filme tão sombrio e com tantos elementos de ocultismo. E isso fez com que eles exigissem, desde o começo, uma série de mudanças nesse projeto. E foi assim que a Rosemary Ann Sisson, o Harry Spalding e o Gary Day foram chamados para o estúdio para mexer ali no roteiro, antes mesmo das gravações. E ainda assim, mesmo com 4 pares de mãos trabalhando nisso, o resultado foi controverso. Antes de entrar em detalhes sobre a recepção inicial do The Watcher in the Woods, eu queria falar um pouco sobre a fase mais sombria da minha vida. A fase em que eu quase virei um adulto Disney. Sem sacanagem, eu sempre tive uma certa fascinação pelo trabalho da Disney enquanto estúdio. Mais no campo das animações do que qualquer outra coisa, eu não curtia muito os live action. E é uma fascinação que parte de tentar entender de onde vem tanto sucesso. Eu acho que quase todo mundo cresceu com filmes da Disney na memória, é uma empresa que, goste ou não, foi basilar na formação de muita gente. E eu acho que faz parte, mas é importante a gente sempre se questionar um pouco sobre como essas empresas tomam conta do nosso imaginário e reconfiguram ele para se encaixar numa lógica que é puramente mercadológica e capitalista. Então, apesar de criticar, e muito, vocês sabem bem disso, eu tenho um certo interesse por entender como é a engrenagem por trás do estúdio. Por que até hoje tanta gente tem esse amor visceral por um literal conglomerado que nos últimos anos, inclusive, só tem entregado bosta mole? E já me explicando um pouquinho aqui pelos Blu-rays que eu mostrei pra vocês, eu sempre gostei de colecionar mídia física e quando eu tava ali nos primeiros anos da faculdade, eu decidi meio que fazer uma biblioteca particular das animações da Walt Disney Animation Studios e também da Pixar. Primeiro porque eu gostava de vários filmes e segundo porque, bem, maluco. Só que levando em conta como não só a Disney, como também vários outros estúdios andam destruindo seu próprio portfólio, seja reeditando versões no streaming para censurar coisas problemáticas, ou só removendo esses filmes de catálogo totalmente, eu sinto quase como se eu tivesse uma biblioteca de Alexandria aqui em casa. Por isso eu nunca tive coragem de desfazer de vários desses filmes que eu tenho aqui. Além disso, eu sempre gostei muito de ver extra de DVD, making off, entrevista, essas coisas. E com esses aqui, eu acabei caindo no buraco negro da história da Disney, como ela se sedimentou como esse império que a gente conhece hoje. E pensando um pouco nisso, é muito interessante analisar a fase dos anos 70 e 80 ali no estúdio. Breve contexto. O Walt Disney, ou Walt Disney para os íntimos, o grande idealizador e fundador do estúdio, faleceu em 1966. E isso trouxe um período de muita incerteza e turbulência para a empresa em si.
Esse período, que se estende de 1970 a 1988, ficou conhecido ali como a Era Sombria da Disney, em parte por conta desse senso de desesperança que floresceu após a morte do criador do Mickey Mouse e também pela própria atmosfera e o teor levantado pelos projetos que saíram nessa fase, cada vez mais densos, sombrios e desesperançosos. Foi nessa época, por exemplo, que saiu Bernardo e Bianca, aquele filme dos ratinhos conhecido por ter uma mulher pelada na janela e por lidar com, bem, sequestro de criança. É também por ali que a Disney tenta capturar a atenção de um público um pouquinho mais velho, que estava constantemente sendo seduzido para sessões de filmes de terror e slasher ali no começo dos anos 80. E é nesse contexto que Mistério no Bosque é produzido. Uma fase de experimentação, mas também uma fase em que os interesses corporativos começaram a bater cada vez mais de frente com os artistas do estúdio. É só pensar mais ou menos no que a Disney fez com o Tim Burton e porque até hoje ele tem um baita pé atrás com aquela jossa. Então, chegamos a abril de 1980, data em que The Watcher in the Woods chegaria aos cinemas, com direito a uma grande pré-estreia na cidade de Nova York. Tudo parecia ótimo, era Bette Davis ali em um filme de terror sobrenatural, mas aí o público detestou completamente toda a experiência. Sério, só para vocês terem uma noção do quão trágica foi essa pré-estreia em Nova York, a Disney removeu todas as cópias do filme dos cinemas e cancelou a estreia, que estava agendada ali para poucos dias. E então, o filme voltou para a sala de edição, onde ele foi, mais uma vez, mutilado. E olha como a Disney é a primeira que se fode sempre que trabalhadores se juntam. Graças à greve dos atores de 1980, o filme não poderia ser regravado ali, naquele período. Eles só conseguiram retomar as filmagens em novembro daquele ano, e a estreia então foi reagendada para outubro do ano seguinte, 1981. Nesse processo, o John Rolfe acabou ficando com a agenda meio apertada e não conseguiu participar das refilmagens. A Disney, então, contratou um laranja, o Vincent McEveety, que acabou comandando todas essas regravações e ainda fez um final totalmente original para o filme, cortando inclusive uma criatura grotesca e meio insectoide que seria revelada como o Observador da Floresta, que é citado no título. Olha aqui, sendo sincero com vocês, eu sei que esse filme é um monstro de Frankenstein. É uma colcha de retalhos muito da mal costurada que, se você puxa um fio, você destrói ela inteira. Mas ainda assim, eu acho um filme muito legal, muito gostoso, muito atmosférico. E eu não sou o único, tá? Antes que vocês me chamem de maluco. Na real, como todo filme meio questionável, The Watcher in the Woods acabou ganhando status de clássico cult com o tempo, mesmo nessa versão completamente mutilada e remodelada pelo estúdio. E é aí onde as coisas ficam ainda mais curiosas, porque há alguns anos houve um interesse por parte de várias frontes, desde o próprio John Rolfe a empresas de mídia física nos Estados Unidos, em montar uma versão do diretor do filme, que trouxesse de volta o final original e outros elementos cortados da trama. Só que nesse processo, descobriram que a Disney destruiu todos esses brutos. Linda empresa, né? Essa, inclusive, é uma cena compartilhada de vários dos projetos que vieram nessa era sombria da Disney. Um exemplo muito marcante é a animação O Caldeirão Mágico, que também enfrentou muitos problemas no desenvolvimento justamente por ser considerado pesado demais para o público do estúdio. Isso me causou uma certa curiosidade, mas também uma reflexão. Porque, afinal de contas, por que a Disney, então, se sujeita a fazer filmes de terror se eles nem sequer conseguem abraçar o gênero de fato? Sei lá, a gente tá vendo todo esse imbróglio envolvendo o tal filme do Blade, que vai sair pela Marvel, que eles já anunciaram há, sei lá, 5 anos, e ao que tudo indica, tá enfrentando problemas muito parecidos
porque eles parecem incapazes de fazer um terror em si. E eu não sei vocês, mas isso me parece um pouco estranho. Tipo, pensa bem. Um estúdio como a Disney, esse império bilionário e multimediático, que cruza da televisão ao cinema, jogos, parques de diversão, brinquedos, produtos licenciados e qualquer outro tipo de lixo consumista que você possa imaginar. Essa empresa tem medo de lucrar com um filme de terror? Estranho, para dizer o mínimo. Recentemente, eu me deparei com uma espécie de vídeo ensaio do Anthony Gramuglia, um youtuber gringo, falando um pouco sobre todas as produções de terror que a Disney já fez ao longo de sua história. Ele exclui algumas obras de produtoras subalternas à empresa, mas faz um apanhado bem legal de várias animações, live action e até alguns filmes feitos para TV que se encaixam ali no gênero. E apesar de eu não concordar com muita coisa daquele vídeo, na verdade eu não concordo com muita coisa do Gramuglia em si, uma fala dele me chamou a atenção e meio que foi a fagulha que eu precisava para fazer esse vídeo. Em dado momento do vídeo, mais ali pelo final, ele fala sobre como o Walt Disney, esse grande criador lendário que era um símbolo de esperança para o estúdio, ele próprio faria ou mandaria fazer um filme de terror bem pesado se alguém dissesse para ele o quanto isso dá dinheiro. Ou seja, fazer um filme de terror não deveria ser um problema, e definitivamente não um problema de nível moral ou ideológico. Mas aí a gente entra no pulo do gato. A Disney passou uma boa parte da sua história enquanto empresa construindo para si uma imagem de castidade, de pureza, que soa quase religiosa, sagrada mesmo. E inclusive isso é o que faz com que muitos fãs do estúdio ajam quase como devotos. Ao longo desse tempo todo, a empresa se construiu como esse refúgio para uma família inteira, onde você vai ser protegido dos perigos do mundo e adentrar na maior fantasia com a qual você possa sonhar. Só que assim, eu acho que eu não preciso dizer isso, mas esse sentimento é falso. É puramente fabricado. Quando um filme como The Watcher in the Woods, que por sinal é um filme bem inofensivo, não tem nada demais que seja tão, sei lá, pesado, oh meu Deus, como a família vai ser destruída por conta desse filme. Mas quando um filme desses ganha uma recepção majoritariamente negativa e revoltosa, isso é consequência de anos e anos dessa doutrinação do público com a noção de que a Disney é um refúgio, é uma floresta encantada, onde você volta para sua infância e conversa de igual para igual com todos os seus bichinhos favoritos. Sem nem entrar no mérito de como essas obras para a família têm um viés obviamente conservador, onde a tal família abraçada é apenas aquela nuclear composta por papai, mamãe e filhinhos, é importante a gente notar como o estúdio tem feito um certo esforço para se desviar dessas anomalias, por assim dizer, mas ainda assim manter o lucro. Are you sure you want to do this? There she is. You want to break in and steal highly regulated equipment. This could be our only ticket out of here. Em 2019, após um longo processo que envolveu tribunais dos Estados Unidos e até mesmo cortes internacionais, a Disney finalmente conseguiu efetivar a compra da Fox. Com isso, não só o estúdio cinematográfico passaria para as mãos do rato, como também todo o seu portfólio de franquias e propriedades intelectuais. E desde que isso aconteceu, uma coisa que eu acho bem curiosa é a forma como a Disney tratou a chegada da Fox entre suas subsidiárias. Eles não podiam mais usar o nome Fox em si, porque esse agora está ali ligado às emissoras de extrema-direita lá dos Estados Unidos, então eles só renomearam o estúdio como 21st Century Studios, mantendo inclusive a logo desse estúdio em vários filmes. E assim, papo sério aqui, eu não sei se vocês pararam para notar,
mas uma grande parcela das franquias de terror e outras sagas famosas que pertenciam à Fox estão voltando com tudo aí nos últimos anos. Só para citar alguns exemplos, a gente teve Predador, A Caçada, e nesse ano ainda rolou uma dobradinha com A Primeira Profecia e Alien Romulus. E veja bem, eu gosto desses 3 filmes. Não tô dizendo que são filmes ruins ou que merecem menos a sua atenção por estarem debaixo da tutela da Disney. De forma alguma, eu inclusive fiz vídeo aqui pro canal sobre todos os 3, eu acho. Não lembro se eu fiz sobre o Predador, mas acho que sim. Na verdade eu não fiz sobre o Romulus, mas vem aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente analisar um pouco do discurso e não só da estética. A real é a seguinte: o horror é um gênero muito lucrativo, especialmente porque você pode fazer obras com pouco dinheiro e potencializar os lucros na bilheteria. A Disney, sendo uma empresa, obviamente quer o lucro, independente de onde ele vem. O que eles não querem é associar diretamente a sua marca e seu nome com um gênero perigoso. E apesar das aspas, nesse caso é perigoso mesmo, porque o terror sempre foi visto como um gênero subversivo que quebra normas e estruturas de poder que a gente acha normais na sociedade e que tá aí sempre como agente de mudança. Então faz muito sentido a Disney não querer ter nada a ver com isso. Por isso, é até compreensível que agora a gente esteja vendo essa grande remessa de terror vinda do próprio estúdio, mesmo que indiretamente a partir da Fox, ou 21st Century Studios. E, aliás, isso não é exclusividade da Disney, tá? Basta a gente lembrar de como a Warner tirou o HBO do HBO Max, porque, enfim, eles não queriam que o público achasse que ali só ia ter putaria e coisa adulta que você encontra na HBO. E eu tô falando isso porque, como a gente viu no caso do The Watcher in the Woods, ou Mistério no Bosque, um filme que foi lançado, aliás, há mais de 40 anos, a gente sempre vai ter que lidar com a interferência criativa e a perda da liberdade artística quando o assunto é Disney. Obras como Predador, A Caçada, que começou a ser desenvolvido antes mesmo da compra da Fox pela Disney, ou então A Primeira Profecia, que, sinceramente, acho que ninguém botava fé naquele filme, esses filmes podem não ressoar tanto essas ideias, pelo menos não tão obviamente. Só que a coisa já muda um pouco de figura se a gente vai falar um pouco sobre o novo filme de Alien. E embora Romulus tenha muita qualidade graças à direção cheia de energia do Fede Álvares, dá pra sentir em vários momentos como o diretor não teve liberdade total para trabalhar naquilo, como a sua visão às vezes é ofuscada por uma série de easter eggs e referências que estão ali a mando de algum executivo engravatado. No fundo, o que a Disney deseja, e isso não é segredo para ninguém, é se aproveitar do feudalismo cultural que a gente está vivendo hoje, onde a arte nada mais é do que uma propriedade que a gente precisa negociar com empresas para ter acesso, e continuar montando o monopólio dela. E isso não é, nem de longe, algo novo. Se alguém falar em contos de fadas perto de você, o que você pensa primeiro? Nos irmãos Grimm e suas histórias cheias de sangue e podridão humana? Na Angela Carter e suas leituras modernas e feministas dessas obras? Ou você vai ainda mais longe e pensa em como a narrativa oral foi muito importante para a construção desse gênero literário? Bem, eu não tô na tua cabeça, mas eu posso apostar que a primeira coisa que você pensa quando o assunto é conto de fadas não é nada disso. Na verdade, você provavelmente se lembra de algum filme da Disney que você assistiu quando era criança e como esse filme meio que se tornou a versão definitiva dessa história pra você. Ou eu tô errado? E isso não é culpa sua, tá? Você é uma vítima. Desde os primórdios, a Disney viu nesses contos de fadas a possibilidade de testar algo novo. É só pensar que, por terem sido escritos há séculos,
Todos esses contos já estão em domínio público, então eles não iam precisar pagar um puto para os escritores, e afinal de contas, os contos de fadas em si são histórias tão universais que é mais fácil você atingir vários públicos a partir disso. Isso não era algo explicitamente verbalizado pelo Walt Disney, pelo menos não até onde eu saiba, mas não é difícil imaginar como, num mercado sujeito à lógica capitalista, essa noção acabou virando regra, mesmo que inconscientemente. E o resultado se estende até hoje, de Branca de Neve a Cinderela, de Rapunzel a Rainha do Gelo. Frozen é o caralho. No entanto, o que era para ser só mais uma adaptação ou versão de histórias que definitivamente não possuem uma versão definitiva, logo acabou se transformando nisso. E hoje, se você se desvia um pouquinho do que é contado nos anais da história da Disney, você tá deturpando essa história tão bonita em prol da agenda woke, ou sei lá, qualquer baboseira que faça sentido na cabeça dessa galera idiota. Duvida do que eu tô falando? Então, é só você se lembrar da crise de ciricutico generalizada que um monte de homem com mais de 40 anos de idade teve quando eles anunciaram que a Pequena Sereia seria preta. Uma personagem fictícia, em uma história fictícia, que já teve incontáveis adaptações e interpretações ao longo dos anos. Mas para o adulto Disney médio é um sacrilégio meterem uma mulher preta porque, bem, racismo. A Disney, obviamente, se aproveita disso. Quer eles digam isso explicitamente ou não. A construção dessa ideia de que só lá você vai ter acesso a um conto de fadas definitivo é algo que eles usam à torto e direito para promover essas obras e às vezes de um jeito bem mais sutil do que a gente pensa. Só que a ideia de monopólio não para só nos contos de fadas, ou nas animações, ou até mesmo nos filmes de terror. Desde a virada dos anos 2000, quando a Disney começou a comprar empresas menores e transformá-las em laboratórios de experimentação, a gente tem visto como o estúdio quer espalhar essa influência para todos os cantos possíveis. Começa na Pixar, depois eles de repente compram toda a Marvel e passam a fazer um lobby filho da puta para recuperar outras propriedades da editora que estavam fora do alcance do estúdio, tipo os X-Men ou o Demolidor. De repente vem Star Wars e todas as franquias da Lucasfilm, e agora tem a Fox aí com seu catálogo de filmes para adultos, ou sei lá. Depois, quem sabe? Agora você tá aí comemorando que as suas franquias de terror favoritas estão voltando, ou que finalmente o Quarteto Fantástico vai ter uma nova adaptação, ou qualquer bizarrice do tipo. Eu sinceramente não me importo. E aí, com o passar do tempo, essas histórias, esses tesouros que partem da criatividade e da comunicação humana, passam a ser meros produtos na prateleira de um estúdio. De repente, surge um culto de fãs malucos da cabeça e a visão da Disney sobre aquelas histórias passa a ser definitiva, fechada, passa a ser quase uma escritura sagrada. A gente perde nossos principais referenciais artísticos e culturais, que passam a ser meras peças de consumo dispostas ali em um supermercado. A gente deixa de refletir e pensar sobre essas obras, de criticar elas com argumentos e ideias, e enquanto isso, tem gente que passa a incorporar todos esses signos como um indicativo de personalidade. O mundo passa a girar cada vez mais em torno desses interesses corporativos. A era do homem, a era do sol, a era do cosmos, tudo isso é varrido para debaixo de um tapete gigante, sem muita cerimônia, enquanto adentramos na era das instituições, do capital. E aí eu te pergunto, quando isso acontecer, você vai se curvar e orar pro rato? Pessoal, por hoje é isso aí, e apesar de todo esse manifesto anti-Disney, eu indico que vocês vejam Mistério no Bosque e tirem suas próprias conclusões. Como eu disse, mesmo tendo muita coisa zoada, muita mutilação por parte do estúdio, ainda é um filme que eu guardo um carinho bem grande. E quanto às outras obras que eu falei aqui, mais uma vez, A Primeira Profecia realmente é um filme do caralho, Predador a Caçada também, qualidade não é o ponto. Mas eu acho que é importante a gente ficar de olho e não se submeter totalmente aos interesses de uma empresa que não tá nem aí pra gente.
Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí embaixo e se inscreve aqui no canal também para fortalecer o meu trabalho. Como eu tinha dito, esse mês eu vou falar bastante sobre contos de fadas e a conexão deles com o terror, e nesse vídeo eu já deixei aí algumas pistas do que vocês podem esperar pelas próximas semanas. Hoje não tem indicação aqui da estante, mas tem 3 recomendações. 1. Bebam água. 2. Cancelem o Disney Plus agora. E 3. Comecem a procurar e se informar desde já sobre os candidatos que vocês vão eleger para deputados federais, estaduais e senadores que a gente vai votar daqui a 2 anos.